todos os diferentes tipos de histórias e projetos e empresas descentralizadas que você revisou ao longo de sua carreira. O que funcionou e o que não funcionou bem, curiosamente. Primeiro grande projeto descentralizado que me interessou e me empolgou foi a própria internet como uma arquitetura de computação, como uma camada subjacente para distribuir informações de uma maneira que ninguém está controlando. Funciona Ethereum, a segunda maior e mais importante blockchain, e uma muito diferente em termos de sua funcionalidade e utilidade. Há pessoas que estão comprando loucamente o token, porque estão apostando na próxima grande coisa, então inundam com oferta e derrubam o preço, porque não é isso que você está tentando alcançar. Temos tentado fazer isso com blockchain, Web3, NFTs, e muitas das coisas não estão funcionando, então estou tentando identificar quais são as coisas que temos que incorporar no futuro da internet. A mudança de protocolo central que estamos... Bem-vindo ao Success Story. Eu sou o seu anfitrião, Scott Clary. O Success Story é um podcast da rede HubSpot. A HubSpot apoia o programa há mais de 3 anos, e eu a admiro não apenas por isso, mas também pelo suporte a empreendedores e fundadores na construção de negócios. Trabalhar com empreendedores tem sido essencial na minha carreira, e construir nunca é fácil. A HubSpot não é apenas ferramentas e tecnologia que apoiam os empreendedores, mas também oferecem muitos recursos e descontos. Mas afinal, o que é a HubSpot se nunca a utilizou? É a plataforma que integra todo o seu front office, do marketing ao suporte. Plataforma que simplifica seus tickets de suporte. Gere mais leads, aumente suas vendas. É a plataforma que escala junto com você. Não me faça começar a falar sobre os diversos recursos. Artigos educacionais, relatórios do setor, vídeos, dicas, modelos que os fundadores de startups necessitam para escalar. HubSpot para startups tem tudo. Construir um negócio é desafiador. Talvez facilite um pouco para você. Visite hubspot.com/startups para ver quanto você pode economizar e ver quanto você pode aprender. Alerta. Michael, obrigado por sentar. Eu agradeço. Eu queria, agradecer por... Obrigado por se juntar. Eu queria começar isso apenas com todos os diferentes tipos de histórias descentralizadas e projetos e empresas que você revisou ao longo de sua carreira, porque você fez muito. Você fez muito com a CoinDesk. Claramente, este tem sido o seu principal trabalho nos últimos anos. Mas quando você olha para todas essas empresas e projetos que você cobriu, eu vou preparar isso. O que funcionou e o que não funcionou? Bem, curiosamente, o primeiro grande projeto descentralizado que me interessou e me empolgou foi a própria internet. Então, quero dizer, lembre-se, a internet é construída em uma arquitetura descentralizada, certo? Ela é projetada para não ter ninguém no comando, e esses protocolos que a executam são de fato o que parece, e parece uma arquitetura de computação, como uma camada subjacente para distribuir informações de uma maneira que ninguém está controlando. Funciona. Quero dizer, essa camada da internet é o que funciona em nosso livro, que, presumivelmente, chegaremos à medida que avançamos nesta conversa. Nossa maior luta é sobre como as camadas superiores disso, de repente, se recentralizam. E o livro é realmente sobre como devemos redescentralizar a internet para trazê-la de volta aos seus princípios fundamentais de ter essa arquitetura aberta. Mas eu acho que, quando falamos sobre descentralização, agora nos concentramos mais comumente em coisas como blockchains e o mundo das criptomoedas. E eu acho que, olha, o que realmente funcionou é o Bitcoin, certo? O Bitcoin provou que é uma arquitetura fundamentalmente descentralizada. É por isso que os reguladores nos Estados Unidos se sentem confortáveis com o Bitcoin. Não há ninguém para acusar ou prender, basicamente. Ele existe fora de qualquer controle. É uma pergunta interessante, a propósito. Se isso teria sido possível se não tivesse passado despercebido nos seus primeiros anos. E Satoshi poderia ter sido realmente capturado e meio que descoberto quem ele era, e colocado em alguma prisão federal ou algo assim, certo? Então, há algo sobre aquele momento que permitiu que o Bitcoin se tornasse descentralizado. Agora, você teve esse espectro. Acho justo dizer que o Ethereum, a segunda maior e mais importante blockchain, e muito diferente em termos de sua funcionalidade e utilidade, está muito mais perto de ser chamado de verdadeiramente descentralizado do que qualquer um dos outros. E eu não diria um concorrente do Bitcoin, mas certamente está lá em cima com aquilo. Então você desce o espectro, certo? Há muitos outros que, acho eu, têm uma reivindicação bastante boa de serem descentralizados,
Mas quanto mais você avança, começa a perceber que eles funcionam com a contribuição de certas instituições. Existem fundações e outros com um componente um tanto centralizado. Não se trata de Bitcoin ou Ethereum, mas muitos projetos têm essa centralização parcial. E a razão pela qual eu pergunto isso é porque você analisou tantos exemplos de como a descentralização não funcionou. Quer dizer, podemos citar alguns fundadores diferentes, certo? Podemos discutir sobre eles e seus projetos. Mas quando você olha para o que está tentando fazer com o projeto Liberdade, com a tese de nossa maior luta, você está argumentando que temos que voltar para uma internet descentralizada e temos uma infraestrutura que precisamos reformular. Mas estamos tentando fazer isso com blockchain, Web3 NFTs e muitas dessas coisas não estão funcionando. Então, estou tentando identificar quais são as coisas que temos que incorporar no futuro da internet. Sua versão do futuro da internet que vai fazer isso acontecer. Então, certamente o núcleo, a mudança de protocolo central, que estamos destacando como um exemplo dos tipos de correções que precisam acontecer. Neste livro, o protocolo de rede social descentralizada, ou protocolo de rede social descentralizada, uma das características dele é que, embora realmente dependa de uma blockchain por baixo para uma certa quantidade de validação de dados e criação de um estado estável de informações abaixo disso, em seu núcleo, ele não possui um token. Então, ele não tem um tipo de elemento especulativo. E eu acho que isso é realmente muito, muito importante. Existe essa ideia sobre como você projeta a tokenomics de um Bitcoin, acho que é, desculpe, de uma blockchain, para que você gerencie a oferta e a demanda do token subjacente, de tal forma que ele não seja sobrecarregado pela coisa especulativa. Se houver pessoas que estão comprando loucamente o token porque estão apostando na próxima grande coisa, então inundam com oferta e derrubam o preço, porque isso não é o que você está tentando alcançar. Como você faz isso algoritmicamente para que não seja ninguém no comando? Porque então isso por si só é uma questão de descentralização. É uma questão realmente importante, mas eu acho que em seu núcleo é assim. Você precisa de uma arquitetura descentralizada, sem permissão. E é isso que dentro de um contrato de blockchain, um contexto, um token, é necessário para esses outros tipos de blockchains com permissão. Todos falharam porque no final do dia há um ponto de falha em alguma entidade que está no comando. E isso realmente derrota o propósito. A questão é como você chega a essa ideia, onde o token que você precisa para habilitar esse sistema sem permissão, impulsionado por incentivos, não é superado pelo fervor especulativo. E é aí que entra a economia do token. Então eu acho que o Ethereum, na verdade, é muito bom para se olhar, porque eu acho que houve um enorme trabalho para descobrir como você realmente gerencia o fornecimento de tokens e os incentivos por trás disso para manter essa coisa honesta. Então, acredito que isso é uma parte importante. E para trazer de volta ao livro, e certamente DSNP, eu acho que sentimos, e as pessoas do projeto Liberdade que estão por trás disso, é que se você tivesse um token lá, e isso se tornasse a característica definidora do protocolo, seria apenas sobrecarregado, mais uma vez, por todo o hype, certo? Você não quer que isso seja o ponto. Deste livro não é criar mais uma oportunidade de enriquecer, para as pessoas construírem, tentando mudar a infraestrutura, certo? E sim, você precisa ter sistemas verdadeiramente sem permissão que permitam isso. Mas as camadas, você sabe onde essas coisas ficam, na pilha são muito importantes. Sabe, você disse que sua primeira tecnologia descentralizada de interesse foi a internet. Então, claramente você está aqui há um tempo. Sim, ok, mostre minha idade. Ok, então vamos discutir a evolução da internet. Tipo, vamos falar sobre o que era para ser e como quebrou. Sim. Então eu acho para pensar sobre a parte quebrada, a jornada que eu estive, e todos nós estivemos a propósito, mas eu acho que, como um jornalista cuja carreira abrangeu realmente a era pré-internet até agora, eu costumava literalmente escrever para um jornal, e o único veículo que tínhamos para divulgar essa notícia era um jornal físico. Não faz muito tempo, no afinal não sou tão velho, que a internet surgiu e tivemos que nos adaptar. Mas eu gosto de pensar sobre o que estava acontecendo naquele ponto. E nós estávamos, primeiro de tudo, animados. Uau, olha quanta informação está disponível para nós. E então, não muito tempo depois no caminho, você sabe, na indústria da mídia, começamos a pensar um pouco, meu Deus, isso pode ser um desafio para o nosso modelo de negócios. Mas a mentalidade que tínhamos na época era que seríamos superados por blogueiros e jornalistas cidadãos. E uma série de novos, você sabe, serviços baseados em sites gratuitos
que simplesmente vão conseguir fazer isso muito mais barato do que nós. E eu sempre estava em conflito com minhas preocupações, porque eu estava pensando, sabe, de uma coisa, mas isso provavelmente é bom para a democracia, sabe, ter cada vez mais vozes por aí que são capazes de contribuir e opinar no grande tipo de discurso público. Então eu estava tipo, sabe, nós vamos conviver com isso. Mas venha, sabe, como dizemos na era dos aplicativos, isso é pós, sabe, a web mundial, o bunda.com e de repente o Facebook e o Twitter. Os fenômenos das redes sociais existiam e sabe, eu apenas estava fazendo meu dever de escrever um, dois, três ou quatro artigos todos os dias. E então, de repente, eu também tinha que postar em blogs, fazer podcasts e aparecer na TV. E então, mais importante, eu tinha que twittar e, sabe, todos nós fomos incentivados a estar nas redes sociais porque tínhamos que lutar para manter os olhos em nós. Deve competir, sabe, no jogo de chamar a atenção na internet. Certo, por quê? Pois as plataformas agora nos direcionavam constantemente para outros lugares. E então você começa a perceber que, sabe, você está realmente competindo, sim, não com esses meios de comunicação alternativos, mas com o próprio algoritmo, porque o Facebook queria seus olhos para os anunciantes deles, não para nós. E então, quando você pensa um passo adiante e olha para o fenômeno, que, sabe, talvez alguns de seus leitores e espectadores estejam cientes do Search Engine Optimization, o famoso conceito de otimização de mecanismos de busca. Como todos na mídia, tenho certeza que você também precisa descobrir quais manchetes mudam tudo, certo? Ok, mas o que você está fazendo nesse processo? Você está tentando escrever a coisa otimamente cativante para manter um algoritmo feliz. Porque você provavelmente também viu na sua operação de mídia, tipo, uau, por que essa coisa não está recebendo nenhuma atenção? Agora mesmo, ó Google. Google ajustou o algoritmo. Além disso, é social e você está tentando entender tudo, inclusive a última dança do TikTok. Então, é tudo sobre o algoritmo, certo? Então, nós gostamos de falar no livro sobre como o algoritmo, na verdade, uma combinação de dois fatores. É o pequeno software que é escrito para realizar uma certa tarefa repetida. Mas a outra parte é biológica, correto? É o que quer que seja que está clicando em nossos cérebros ao qual estamos respondendo. Se não houver engajamento suficiente, o algoritmo se ajustará para encontrar o próximo que terá. Então isso se torna a coisa iterativa reiterada. Então, esses algoritmos são uma parte software, uma parte biológica. E é isso que realmente assusta. Este é um hack humano ocorrendo há 20 anos. Então você meio que percebe isso como jornalista e pensa, o que estou fazendo? Por que estamos mesmo fazendo isso? Acho que foi nesse momento que realmente percebi isso. Na verdade, acho que provavelmente o grande momento de percepção de quão quebrado realmente estava foi em 2016. E houve um famoso artigo no BuzzFeed sobre este site que esses jovens, literalmente adolescentes na Macedônia, criaram no meio de, você sabe, uma eleição americana muito tensa naquela época, certo? E eles descobriram que para gerar um efeito de roda livre de compartilhamentos, retweets, curtidas e tudo o que você precisa para obter engajamento neste ambiente de mídia social, tudo o que eles tinham que fazer era simplesmente inventar coisas e lançá-las em um grupo muito apaixonado e motivado no Facebook. Então, em 2016, se você escrevesse um artigo como esses caras fizeram de certidão de nascimento de Obama, encontrada no Quênia, ou Papa Francisco endossa Donald Trump, ou, de fato, havia também alguns que eram muito mais direcionados aos liberais, certo? Que diriam como migração em massa dos Estados Unidos da América para a Irlanda, padrões de migração de fuga de Trump e todas essas coisas. Nada disso estava acontecendo, mas porque eles acionaram o que as pessoas queriam saber entre seus grupos de câmara de eco do Facebook, muito fechados, eles ganharam enorme tração. Então, pense nisso, certo? Eu estava trabalhando no Wall Street Journal na época. Tínhamos um editor-chefe, abaixo dele havia um editor adjunto, depois havia uma linha inteira de subeditores, eu tinha meu próprio editor-gerente, tínhamos advogados, tínhamos prédios, dávamos autorizações de segurança para as pessoas irem para as guerras. O custo de construir e trabalhar na busca da verdade e garantir que essa verdade fosse entregue era enorme para realmente estabelecer e defender o que estávamos fazendo. E agora estávamos sendo superados por um bando de crianças na Macedônia que descobriram como manipular o algoritmo melhor do que nós, com total e absolutas mentiras. Então, obviamente, as plataformas de mídia social se aproveitam disso porque é isso que impulsiona o engajamento. A audiência impulsiona o modelo comercial.
Mais pessoas na plataforma significam maior lucro, já que não vendemos produtos ou serviços. Então, eles capitalizaram massivamente, não apenas social, como muitas das grandes tecnologias. O governo não acompanha a legislação. O governo está envolvido no processo, não por entidades nefastas, mas porque todos devem participar, certo? Eles têm que jogar o mesmo jogo de mídia social. Usam essa mídia social para benefício próprio. Benefício, certo? Então todos os políticos participam do mesmo sistema. E você tem alguns exemplos, como o California Consumer Privacy Act e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, onde eles estão tentando, mas ainda é lento, certo? Então agora, isso é como a tese central, é que temos que fazer algo melhor. Precisamos reconstruir. A forma como vemos coisas assim precisa mudar. 2. Bem intencionados e, obviamente, sinceros e importantes atos, o californiano e o europeu, era que, olha, tentando resolver o problema certo, mas ainda não baixa o suficiente na pilha, certo? Eles estão lidando superficialmente com o problema. Nosso argumento é que é o controle dos dados que possibilita essas violações de privacidade, que possibilita os controles que precisam ser abordados. E a solução que estamos abordando neste livro é a ideia de que podemos construir um protocolo específico que permite ao indivíduo controlar seus dados, determinar quem pode ver o que, quando e como, sua própria atividade online, suas postagens, seu conteúdo, seu rastreamento, tudo, e trazer isso para o seu controle. Então, esse conceito de seu gráfico social, que é realmente a parte mais valiosa. Um gráfico social é essa rede complexa, essa teia de relacionamentos que você construiu ao longo do tempo com todas as suas interações, com todo mundo, com cada instituição, com cada aplicativo, certo? Essa história é incrivelmente valiosa. Isso é o que eles usam para vender dados. É isso que eles usam para vender dados. Porque a partir disso, eles extraem informações sobre quem você é, quais são seus gostos, quais são suas aversões. Isso se torna muito valioso para anunciantes. Então, todas essas informações estão ocultas. É você. Nós enfatizamos, e isso é, eu acho, uma das coisas mais importantes que precisamos começar a pensar, que esses dados são justamente seus por motivos morais. Isso é, de fato, um direito humano. Porque na era digital, onde todas as nossas vidas estão online e sendo rastreadas dessa maneira, a distinção entre sua pessoa física e sua pessoa digital, para todos os efeitos, desapareceu completamente. Portanto, o controle desses dados deveria ser justamente seu. Queremos que as pessoas reivindiquem seus direitos humanos. Aspecto disso. Porque eu não acho que as pessoas pensam sobre isso até que haja um Cambridge Analytica. Certo? Não creio que as pessoas estejam realmente cientes de que estão sendo, pois é concebido para não ter consciência. Exato, certo? Não é intrusivo. Acredito que um problema é a nossa crença de que estamos sempre no controle. Acreditamos estar no controle, não é? Ninguém diria, eu escolho o que leio. Não estou sendo informado, mas está bem e verdadeiramente estabelecido como funciona a liberação de dopamina da nossa glândula adrenal e em nossas cabeças, certo? Isso agora é um fato químico muito bem estabelecido, que essa maquinaria que temos em nossos próprios cérebros, que vem desses instintos primitivos, você sabe, de luta e fuga, que remontam a, você sabe, os estágios iniciais da evolução que agora estão sempre fazendo essas coisas. Tem a Anna Lenk, uma psiquiatra incrível, que trabalhou na área de vício, você sabe. Ela explica muito, muito bem como funciona o processo da dopamina. Ela diz que as redes sociais são muito mais extremas em tudo isso. E que uma vez que está no seu bolso na forma de um iPhone, é o equivalente a uma agulha hipodérmica no seu bolso. Então, por mais que todos gostemos de pensar que estamos no controle, não estamos, e se esse é o caso, então isso não é uma violação de nosso livre-arbítrio, isso é um abuso de quem somos, então reconhecer isso é difícil, mas uma vez que fazemos, precisamos retomar o controle. Só quero tirar um segundo e dar um alô para o HubSpot e a rede de podcasts do HubSpot. É quem traz este programa para você toda semana. Se gosta de histórias de sucesso, vai adorar podcasts como o Creator Science na rede de podcasts do HubSpot. É um dos meus preferidos, apresentado por Jay Klaus. O Creator Science vai por trás das cenas dos principais criadores de hoje. Eles fazem entrevistas e Jay explora como criadores como Tim Urban, James Clear, Tori Dunlap, Cody Sanchez estão construindo suas audiências hoje. E honestamente, ao aprender como esses criadores ganham a vida com sua arte e criatividade, o Creator Science realmente ajuda você a adquirir as ferramentas e a confiança para fazer o mesmo. Este é o lugar onde eu vou para o meu playbook sobre como aprender com os melhores criadores. Ouça o Creator Science onde você ouve seus podcasts.
Então, eu acho que muitas pessoas, se você perguntar diretamente, estão felizes com o estado atual da internet e o estado atual de como seus dados são gerenciados, eu acho que a maioria das pessoas diria que não. Certo, eu não, mas não, a alternativa. Eu sei que é isso que você está tentando realizar, mas não há alternativa e é difícil mudar hábitos e comportamentos, é muito, muito difícil fazer isso. Então, qual é a melhor maneira de mover as pessoas para um sistema melhor? Qual é a maneira realista de que vamos conseguir isso? Eu realmente acredito que, com a mensagem certa, com a conversa certa, e graças a pessoas como você, Scott, que nos dão uma plataforma aqui para falar sobre isso, você pode realmente motivar as pessoas. E parece que nossa maneira padrão de enquadrar isso é a coisa da apatia. Ah, as pessoas realmente não se importam. Eu gosto de pensar que podemos estar em um ponto de inflexão. Sinto que as pessoas estão muito motivadas agora. E as histórias que estamos ouvindo sobre o dano que está sendo feito às mentes adolescentes e o tipo de aumento nos suicídios e todos esses tipos de problemas estão começando a fazer as pessoas acordarem. Então, isso é uma coisa. Usamos a analogia no livro muitas vezes sobre o projeto americano e citamos Thomas Paine, que escreveu um livro incrivelmente influente, publicado no início de 1776, sobre o fato de que o direito ao governo divino e a monarquia era um absurdo que todos nós precisávamos reconhecer e que precisávamos fazer uma escola. Queremos ser súditos ou queremos assumir o controle e ter agência de nossas vidas e nos tornar cidadãos? E todos nós sabemos que um número suficiente de colonos americanos decidiu que essa segunda opção era a que deveriam escolher, e o resto é história. Então, sim, as pessoas podem dizer que essa comparação é um pouco grandiosa. Mas, dado o que está em jogo, dado o dano que está sendo feito, dada essa mesma questão sobre agência e controle, dizemos que essas 5 plataformas são como senhores feudais. Isso é feudalismo digital. Precisamos nos levantar. Então eu acho que há a capacidade. A história tem tido a capacidade, repetidamente, para as pessoas se levantarem. Isso é uma coisa. Mas a outra coisa é, e é uma das outras razões pelas quais usamos o projeto americano como uma analogia aqui, nós acreditamos, e eu não acho que seja tão difícil se levantar a partir da evidência da história econômica, que de fato, se você abrir os dados e colocá-los nas mãos de todos, vamos criar uma prosperidade maior do que já tivemos antes. Os incentivos econômicos para fazer essa mudança, não apenas para indivíduos, mas para empresas, startups, para grandes empresas também, para então não ter mais a Amazon como intermediária entre eles e seu mercado, certo? Os futuros modelos de negócios, quando Scott, Michael e todos os outros tiverem seus próprios dados e começarmos a construir em cima disso, podem ser incríveis. Há um precedente histórico em tantos casos ao longo da história quando os direitos de propriedade digital foram transferidos para uma nova classe de pessoas. Pense nos momentos históricos como a invenção da empresa de capital limitado ou quando Deng Xiaoping decidiu que todos os chineses deveriam ter sua própria casa. Você viu um grande crescimento na prosperidade, pois quando as pessoas possuem algo e têm controle sobre isso, começam a criar. Elas se tornam inovadoras quando ganhamos controle sobre nossa nova propriedade digital, nossos dados e conteúdo online. Estou curioso para saber como você vê a evolução deste espaço, porque quando olhamos para projetos descentralizados passados, vemos muitos atores ruins porque há muito ganho econômico. Olhamos para o sistema brasileiro de futebol e você divulgou essa história no CoinDesk. Sim, fizemos. CoinDesk divulgou a história. Então você não quer incentivar pessoas assim. Mas então, se você olhar, muita coisa da Web3 é incentivada. Bem, vamos falar sobre o fator de proteção solar, ok? Em alguns aspectos, o que ele representava e o FTX representava era a antítese do que se supõe ser um sistema descentralizado. Tipo, infelizmente, por causa em parte da evolução da tecnologia e em parte porque as pessoas simplesmente não conseguem entender como confiar na matemática de uma bolsa descentralizada. Tanto do que foi construído para permitir a negociação em tokens de criptomoedas eram, na verdade, custódios centralizados. Mas isso, na verdade, os torna o pior dos dois mundos, certo? Tipo, aqui nos Estados Unidos da América, se você, sabe, confia seu dinheiro a um banco para cuidar desse seu dinheiro, você pelo menos tem todo aquele, sabe, respaldo do seguro, Corporação Federal de Seguro de Depósitos e todas as regulamentações e tudo mais. Um offshore, sabe, uma bolsa que não tem nenhum desses quadros regulatórios. Tudo o que você tem é o risco de custódia dessa entidade confiável, supostamente confiável, cuidando disso. Isso não é cripto, certo?
Essa camada, então, o que o fator de proteção solar estava possibilitando era a capacidade das pessoas negociarem por baixo e acessarem isso através disso. Ao possuir seu Bitcoin, você pode começar a atuar em ambiente descentralizado. Mas entrar e sair disso, isso não tem nada a ver com cripto, certo? Então também precisamos. Vou te liberar, mas eu tinha segunda parte para isso também. Claro, claro, claro. A segunda parte era. Eu sei que isso não tem nada a ver com como a descentralização deveria funcionar. Mas como incentivamos os comportamentos adequados? Como incentivamos? Então, por exemplo, o modelo de venda de dados não existirá mais da mesma maneira que existia. Como incentivar os empreendedores a construir? Mas você pode terminar a história. É uma boa história. Não, não, não. Eu acho que no final das contas, esse é realmente o meu ponto, certo? Devemos refletir sobre o que é real descentralização. E para o seu ponto, como criamos modelos nos quais as pessoas não são incentivadas a recriar estruturas de custódia centralizadas neles? Quando se trata de dados, olha, eu acho que, de fato, haverá vendas de dados, certo? Na verdade, especialmente se começarmos a formar coletivos de sindicatos de dados e ideias. Então, de repente, nosso valor é novamente agregado, mas sob termos que controlamos com as comunidades que escolhemos trabalhar. Acho que haverá empresas que, assim como indivíduos, gerarão seus próprios dados e poderão vendê-los de certas maneiras, certo? O que você está falando, que é o que queremos ver desaparecer, é a ideia de que alguma outra entidade, esta plataforma, tem os direitos sobre os dados que o indivíduo, a empresa ou o negócio estão gerando em sua plataforma, e que isso se torna algo muito monopolizado. Então, sabe, quando isso desaparecer, acho que nós, sabe, quem sabe como tudo evolui. Quer dizer, obviamente existe esse padrão dentro do capitalismo que você meio que tem que aceitar que, sabe, as coisas frequentemente tendem para o monopólio, que é outra maneira de dizer centralização, certo? Porque, sabe, todos estão lutando para ser o maior, então a questão como um experimento de pensamento pode ser, ok, abrimos todo esse negócio, o que acontece a seguir? Acabamos apenas com outra versão do Facebook nessa estrutura, e é uma pergunta decente a se fazer, certo? Mas se você tem essa tecnologia subjacente que é literalmente estruturada de tal maneira que o controle fica com o indivíduo, e agora também há uma consciência de que isso é algo pelo qual lutamos todos os dias. Sabe? Novas estruturas de governança e políticas estão sendo implementadas. Eu acredito que tudo isso compõe a solução. É a tecnologia, é a consciência, é a política, é o fato de que isso é a coisa. Da mesma forma que temos leis antitrust neste país para proteger contra monopólios, que começamos a construir um tipo completo de estrutura de como protegemos os dados pessoais. Ao observar as conclusões principais, alguém lendo este livro que você e Frank McCourt Jr. escreveram. Quero saber também por que o escolheu como coautor. Bem, ele me escolheu, vamos deixar claro. Embora, para ser justo, este é o trabalho de vida de Frank. Curiosamente, isso virou o trabalho da minha vida antes mesmo de eu conhecê-lo. Então eu acho que tivemos uma reunião de mentes quando nos encontramos. Frank investiu $500 milhão do próprio dinheiro para apoiar o projeto Liberdade, para impulsionar este esforço, para construir este movimento, para apoiar, de certa forma, esta nova tecnologia. E quando o conheci, estávamos no Fórum Econômico Mundial e havia um evento paralelo que ele estava patrocinando. Eu me sentei e pensei, este é o primeiro empresário do mundo dos negócios convencionais que não é um técnico do Vale do Silício. Ele não está tentando me vender algo. Ele realmente se importa com isso em um nível profundo e está, você sabe, lutando essa luta da perspectiva da humanidade. E novamente, eu sou um jornalista, esse é o tipo de coisa que me importa, então eu achei Frank um tremendo parceiro nisso. E então, quando fui indiretamente contatado por outra pessoa para dizer: Ei, tem um cara que está escrevendo um livro e está procurando um coautor que possa ajudá-lo. E eu disse: É Frank McCall. Uau, eu conheço Frank. E nós, nos conhecemos melhor naquele ponto. Para garantir que o casamento era algo que poderíamos manter. Era importante. Sim, você sabe. Você tinha que ter todos esses pré-nupciais em vigor. Mas finalmente passou. Você sabe. Um muito interessante, sabe? Meio ano com ele, arando através disso, tem sido tremendamente gratificante. E eu acho que uma das razões para isso é porque há uma compreensão que ele traz para isso que eu estou muito a bordo. Com isso, o livro é realmente um veículo para algo muito mais importante, certo? Não estamos aqui para vender livros. Obviamente, queremos vender mais importante. Queremos que todos leiam. E isso é que há um movimento, certo?
Esta é uma oportunidade para as pessoas apoiarem isso para fazer algo. Este é um livro, é um veículo, como o Senso Comum era com Thomas Paine, para impulsionar um movimento. E isso é realmente, eu acho que de onde estamos vindo isso. E eu quero que você apenas deixe a audiência com um pensamento final sobre uma conclusão central, como se você fosse pegar este livro, você vai ler a coisa toda, mas se você tirar uma coisa, qual é essa coisa que nós podemos consertar isso? Podemos consertar, temos a tecnologia. Depende de você. Depende de você assumir o controle disso, exigir seus direitos como indivíduo, como cidadão. Você sabe restaurar a agência para você e para seus filhos, para futuras gerações. A tecnologia está lá. A tecnologia está sendo desenvolvida. É conosco para realmente abraçá-la e migrar para esse novo modelo. Eu amo isso. Onde que as pessoas podem? Para onde você quer enviar as pessoas? Certamente a Amazon está nas notas do programa, mas nós também veríamos você onde eles te encontram? Sim, quero dizer, ok. Então eu sou Mike J. Casey no Twitter. Você pode me achar no LinkedIn. Eu tenho meu próprio site, michaelgcasey.com. Não atualizo há algum tempo. Olha, a coisa mais importante é a nossa maior luta, orbiggestfight.com. Tem muitos recursos lá sobre o livro, sobre a causa. Existem maneiras de se envolver com o projeto, liberdade. Existem maneiras de se envolver. Se você é um construtor ou um desenvolvedor no UDSNP. Então sim, orbiggestfight.com. Eu acho que é provavelmente o melhor lugar para as pessoas irem agora, Michael. Você não está assumindo algo fácil, então, parabéns, é chamado nossa maior luta por um motivo que é certo, se você estivesse indo, e nossa maior luta, nossa principal batalha, pois todos participamos. Se analisasse tudo que já fez e no que está engajado agora, qual seria o significado de sucesso para você? Eu acho que seria o surgimento de uma aliança comum, um movimento transsocietal. Todos, desde indivíduos, professores, empresários, desenvolvedores, sabe? De todas as raças, todos os credos, tudo, sabe? O sinal de que isso está se unindo como um movimento profundo e significativo e, claro, a migração real para esse novo sistema que vem com isso. Obrigado.